Os anos, tudo bem? Mais uma aulinha agora, seguindo o conteúdo. Não podemos deixar para trás de forma alguma. Bola para frente, não é isso? Avançando a sua quarentena aí, ó. Todo mundo em casa, quietinho, e vão estudando. Isso é bacana. Mande suas dúvidas lá no Zap, beleza? Facebook também se quiser, não tem problema não. Pode enviar que a gente tira. Então, para isso aí, tô quietinho em casa, numa boa, né? Certinho? E trabalhando aqui para vocês. Então, vamos lá. Agora o assunto é o que, meus amigos? O assunto agora é um assunto muito interessante. Dentro da geopolítica, vira e mexe, a gente está tocando dele, né? Não tem prova de geografia que não mexa com esse conteúdo. O conteúdo agora é Guerra Fria. Nós vimos então o capitalismo, vimos o socialismo, agora nós temos um embate desses dois sistemas, certo? Então, já vou explicar para vocês o porquê do termo Guerra Fria. Por que do termo Guerra Fria? Uma guerra pode ser fria? Lógico que não. Guerra é porrada, não é isso? Guerra é quente, é troca de tiro, é fogo para cá, fogo para lá, pou, 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 né? Então, Guerra Fria foi no sentido de que nunca houve uma guerra física, nunca houve um conflito direto entre as duas superpotências. Quais são as superpotências? Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista. Nunca houve. Então, o confronto foi um confronto ideológico entre o socialismo soviético, né, e o capitalismo norte-americano. Por isso o termo Guerra Fria. Então tá explicado. Sabe por quê? Tem muita prova que aparece por aí, né? Tá engraçado, né? Por que o termo Guerra Fria? Porque foi uma guerra que aconteceu no inverno. Veja bem, olha só, né? Mas é bom a gente brincar, mas foi um assunto é um assunto importantíssimo, né? É um assunto que cai muito em prova, tem muito detalhe, não é isso? Então, quando começa e quando termina a Guerra Fria? A Guerra Fria, meus amigos, ela vai começar ali em 1947. Então acaba a Segunda Grande Guerra em 1945, não é isso? Nós já temos aquele ar, né, de dualidade, de bipolaridade, é o termo que eu uso, entre as superpotências. Mas em 47 nós temos surgindo, né, uma política externa no governo de Henry Truman, dos Estados Unidos, chamada Doutrina Truman, né? Essa Doutrina Truman, é isso, em 47, ela marca de fato o início da Guerra Fria, que vai acabar, veja bem, a Guerra Fria acaba, é isso, em 1991, com a desintegração da União Soviética. Então, nesse meio tempo aí, né, nesse intervalo de tempo, aconteceu muita coisa. Aconteceu muitas questões importantíssimas. Nós podemos dividir a Guerra Fria em 3 fases. Quais são essas fases, meus amigos? Olha só. Primeira fase, polarização ideológica. Segunda fase, corrida armamentista. E terceira fase, coexistência pacífica. Só que as características dessas fases se entrelaçam. Né? Não foi algo tão determinado assim. Elas se entrelaçam. Tem uma interseção. Às vezes está acontecendo uma fase, você tem a característica de uma fase anterior. E por aí vai. Mas vamos lá. A dita fase, né, polarização ideológica, polarização de ideias, né? Polarização de ideias. Quais são essas ideias? Quais são essas ideologias, meus amigos? Hein? Interessante isso, né? Vou provocar vocês aqui. Quais são elas? É o capitalismo, polarização do capitalismo e polarização o quê? Do socialismo. Certo? Então eu vou ter os Estados Unidos implementando, né, a sua influência capitalista e eu tenho a União Soviética tentando implementando, né, a sua influência socialista nas mais diversas áreas do planeta. A gente chama isso de fase da polarização ideológica, que foi logo no início. Então, a doutrina Truman
é um exemplo disso aí, de polarização ideológica, né? O Plano Marshall, o Plano Colombo dos Estados Unidos, dois planos norte-americanos, né? A Comecon por parte da União Soviética são exemplos de polarização ideológica, de influência, né, desses países e dos seus respectivos sistemas em outros países. Certo? Tudo bem, meus amigos? Olha só que interessante. Então, o que vai acontecer? Plano Marshall, né? O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um plano norte-americano para a reconstrução, reestruturação econômica dos países da Europa Ocidental atingidos pela Segunda Grande Guerra. Países da Europa Ocidental, França, né, Reino Unido, Alemanha Ocidental, certo? Portugal, Espanha. Esses países tiveram apoio de quem? Itália. Tiveram apoio de quem? Dos Estados Unidos. Através do Plano Marshall. Tudo bem? Olha só isso. De reconstrução. Outro plano, né, dos Estados Unidos, mas agora para a Ásia, né, foi o Plano Colombo. De reconstrução, o que? Esse dinheiro do Plano Colombo, ele serviu para reconstruir o Japão, arrasado com as 2 bombas atômicas. Foi investido também na Coreia, naqueles países ali dos tigres asiáticos. Então, Plano Colombo, Plano Marshall, ideologia capitalista, Estados Unidos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Já na parte oriental da Europa, né, nós tivemos a influência, o quê? Do socialismo soviético. O socialismo soviético influenciou de que forma? Através da Comecon, né? Houve investimento na parte oriental, em menor grau, lógico, mas houve. Então, essa é a primeira fase, vamos dizer assim, da Guerra Fria, certo? Então, a gente volta depois e fala da segunda e da terceira fase. Grande abraço, gente.